Olá pessoal, eu sou Isabela Ramos de Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa com o tema Arquitetura e Urbanismo em Colaborações Acadêmicas Transnacionais com enfoque no trânsito de ideias sobre urbanismo e paisagem no debate contemporâneo, orientado pelo professor Leandro de Souza Cruz. Bom, a partir dos anos 2000, a gente vai ver um boom de commodities na América Latina, e que, segundo vários autores, e até o próprio professor Leandro na tese de doutorado dele, que isso fomentou o início de projetos de colaboração entre universidades globais e outras instituições, como ONGs, coletivos e associações comunitárias, agências do governo, investidores privados e universidades de diferentes portes. Com isso, foram difundidos novos conceitos e práticas urbanísticas e de paisagem pelo território sul-americano, e que é justamente o que a pesquisa buscou identificar e analisar. Então, a gente fez depois uma reflexão crítica sobre os processos de circulação transnacional. Bom, agora focando um pouco na nossa metodologia, a gente primeiro fez o levantamento do material bibliográfico sobre o tema e decidimos depois aprofundar em 3 casos práticos, sendo eles o urbanismo ecológico, os seminários do Landscape as Urbanism in the Americas, que a gente também pode chamar de LAUA, e os livros do São Paulo Architecture Experiment, que a gente também pode chamar de SPY. Então, a gente iniciou fazendo um verbete para a cronologia do pensamento urbanístico e a gente apresentou ele em um evento da rede de pesquisa. Depois disso, a gente partiu para o estudo dos seminários do LAUA como uma base teórica que já foca na América Latina. E depois para a leitura dos livros do São Paulo Architecture Experiment com uma perspectiva mais prática de projeto. E depois, ao longo do semestre, a gente fez alguns debates entre eu e o professor Leandro para a gente conseguir entender quais foram os conceitos principais de cada um desses exemplos estudados. Falando agora um pouco dos resultados e das palavras-chave, na minha pesquisa, os dois se misturam bastante. Porque o que a gente fez foi justamente tentar encontrar quais foram os conceitos, o que significam cada um deles e de quais formas eles se relacionam. Então, a gente acredita também que o principal conceito estudado foi o próprio Landscape Urbanism, que é uma nova metodologia de projeto territorial e que tem como os principais pontos o trabalho em equipe, multidisciplinar, atuação em diferentes escalas, intervenções de infraestrutura, uso de novas tecnologias, urbanismo participativo, preocupação com a ecologia social. E, além disso, no seminário especificamente de Brasília, se falou muito sobre urbanismo efêmero como forma de lidar com a cidade informal. Então, isso já faz uma ponte direta com o que a gente viu nos livros do São Paulo Architecture Experiment, que visava justamente desenvolver tecnologias para conectar a cidade formal à cidade informal. Por fim, a gente pode concluir que os dois projetos foram uma boa coletânea de conceitos. Se tratando ainda mais especificamente dos eventos do LAUA, a gente viu também que não há exatamente uma descrição do que seria a paisagem como urbanismo. Então, essa análise de pontos que fazem parte dele surgiu da gente analisar os pontos em comum em cada seminário para então chegar a um consenso do que seria o Landscape as Urbanism. Além disso, a gente também tem que tomar cuidado um pouco com essa nova metodologia, porque em alguns momentos as escalas apresentadas nos projetos extrapolam um pouco e se tornam muito grandes, e aí remete um pouco às ideias totais do urbanismo modernista. Já mais em relação ao SPY, a centralidade no tema da informalidade foi muito grande, visto que as metrópoles hoje em dia já são formadas em grande parte por processos de urbanização informal. Além disso, o trabalho colaborativo como processo de formação acadêmica e profissional foi muito presente. Então, em várias publicações deles, a gente vai ver os trabalhos e os textos desenvolvidos pelos próprios estudantes. E, além disso, a gente vai ver as soluções transnacionais muito presentes. Então, eles tentavam muito desenvolver o know-how aqui no Brasil e tentar levar para outros pontos do globo. Muito obrigada!